Olá, queridas consciências universais. Gente, como eu tinha prometido aqui para vocês, vou trazer mais vídeos sobre projeção astral. E nesse vídeo de hoje eu vim responder uma pergunta que eu recebi de vocês. Inclusive, se você quiser responder o nosso questionário, ter a sua pergunta aqui respondida sobre projeção astral, eu vou deixar para vocês aqui no link desse vídeo, que tem um formulário onde você pode marcar ali as perguntas que você quer que sejam respondidas, onde você pode inclusive trazer tanto os temas de projeção astral quanto outros temas que você queira que eu traga aqui no canal para vocês, tá bom? Peço a vocês que preencham esse formulário, porque vai auxiliar a trazer inclusive conteúdos que vocês querem que eu traga aqui a respeito de crescimento, de expansão, de evolução, de acesso a outras realidades, do nosso processo de consciência, de espiritual, nosso espírito aqui na vida terrena. Mas no vídeo de projeção astral de hoje eu vim responder a seguinte pergunta: quero muito ter uma projeção astral. O que posso fazer para conseguir? Essa pergunta eu separei para vocês 3 itens, 3 tópicos para auxiliar dentro desse processo. Tem várias outras dicas. Para quem ainda não viu, eu tenho uma aula exclusiva lá no meu site sobre projeção astral. Só para quem estiver vendo esse vídeo tem um cupom de desconto que é VALE30. Só que esse cupom de desconto, ele tem prazo, gente. Ele tem prazo para finalizar. Então, vejam esse vídeo o quanto antes para você, se você quiser acessar essa aula. Esse cupom de desconto tem mais de 30% de desconto. É uma aula já com um preço muito baixo e aí se você usar o cupom de desconto vai ficar praticamente nada para você assistir essa aula. Lá nessa aula eu trago mais de 35 dicas práticas e técnicas a respeito da projeção astral lúcida com qualidade. Aqui eu separei para vocês 3 tópicos que eu vejo como tópicos bem importantes, porque se fosse falar aqui todos, a gente ficaria aqui semanas conversando sobre cada uma das dicas para você ter uma experiência com projeção astral lúcida. Mas esses 3 tópicos são primordiais para que você comece a expandir aí tua consciência e ativar essa capacidade de lucidez da consciência em outros planos. O primeiro deles é você livrar-se dos medos. Eu sei que para quem está começando ou para quem tem experiências ali e sente muito medo, eu vivenciei isso. É difícil no início você parar e pensar sobre medo. É um desafio gigantesco quando as pessoas falam: mas você tem que livrar-se do seu medo. Você tem que aprender a lidar com ele. Gente, quando eu ouvia isso de outras pessoas que já estavam ali no caminho da projeção astral, de autores, pesquisadores, eu ficava assim: gente, mas como essas pessoas resolvem esse assunto do medo? Porque eu tinha muitos medos. Há 6, 7 anos atrás, 5, 6 anos atrás, quando as projeções voltaram a ocorrer comigo de uma forma muito intensa, muito forte, eu tenho vários relatos aqui no canal. Eu tinha muitos medos, gente, muitos medos. Eu tinha medo de espírito, eu tinha medo do que eu iria ver, eu tinha medo se iria ter alguém no meu quarto. Eu tinha vários medos que eram alimentados pela minha mente, não tinham razão de ser. Então isso que eu quero deixar para vocês. A respeito de liberar-se dos medos, é você observar que grande parte deles não tem razão de ser. Então, eu trouxe 3 dicas a respeito de liberar-se dos medos. A primeira delas é você perceber que tudo é energia e tudo são pessoas. Pessoas entre aspas, porque aquele medo que a gente tem de espírito, de fantasma, será que vai ter alguém no meu quarto? Será que eu vou ver alguma coisa? Você está alimentando um medo sobre uma outra pessoa, sobre um outro ser, sobre uma outra existência. Mas quando a gente começa a evoluir, a crescer, a perceber que nós somos pura luz, puro amor, esse medo começa a se dissolver. Esse medo de espíritos, medo de ver algum ser, medo de outros seres, porque você está vibrando num patamar tão mais alto que esse processo desse patamar, desses medos, começa realmente a se dissolver. E esse campo de vibração, quando você começa a vibrar com esse campo de vibração muito mais alto, você começa a melhorar teu comportamento, teu pensamento,
tuas atitudes aqui no dia a dia, tudo isso começa a elevar tanto o teu campo de vibração que esse medo não tem mais por onde existir, porque você simplesmente está vibrando num campo de atuação muito mais alto, muito mais intenso, e que inclusive consciências com campo de vibração mais baixo, elas não vão conseguir acessar esse campo de vibração no qual você vai estar vibrando. Então, é perceber que como você é uma energia, essa outra consciência também é uma energia. E aí o que vai vincular uma energia com a outra vai ser o campo de vibração, vai ser a forma como você está vibrando. Então perceba que tanto você é energia, quanto as outras consciências das quais você pode ter medo, também são campos de energia, também são consciência, campos de energia. E aí é você se autotrabalhar para perceber que você é um campo de energia de puro amor. Essa outra consciência também é. Eu já tive, gente, inúmeras experiências onde eu encontrava com alguns outros seres ali, outras eram pessoas, eu via ali a pessoa e acabava que a pessoa às vezes estava no meu quarto, ela não queria conversar, mas eram processos de cura. Isso nunca aconteceu comigo para me assustar ou para me prejudicar, nunca foi. Sempre foram processos de cura, eram pessoas, consciências das quais eu tive encontros, eu tive relacionamentos, eu tive lidei com essas pessoas em outras encarnações e ainda tinham vínculos ali para serem liberados, para serem curados. Então, e sempre vínculos de relacionamentos, eram relacionamentos próximos que eu tive com essas pessoas. E foram, na verdade, 2 pessoas até hoje que aconteceu essa situação. Então, uma delas, quando eu ainda não sabia o que estava ocorrendo e eu via a pessoa ali, eu simplesmente emanava amor para essa pessoa. Eu emanava amor, eu imaginava saindo amor de dentro de mim, do meu coração, e emanava isso do fundo da minha alma para essa pessoa. Quando eu fazia isso, ela se dissolvia, ela sumia. Por quê? Porque dentro desse processo de vibração, quando você pensa em amor, quando você realmente faz isso vindo da sua intenção, do seu eu superior, da sua alma, da sua essência, teu campo de vibração se conecta a essa vibração maior, a essa vibração de amor incondicional. E aí, se a outra consciência não está aberta a receber, a vibrar da mesma forma, vocês simplesmente mudam de faixa. E aí um deixa de ver o outro. Assim como aqui na nossa realidade física hoje, nós não estamos vendo tudo o que tem ao nosso redor das outras realidades, porque nessa sintonia nós estamos numa sintonia de faixa diferente dessas outras realidades. Então, primeira dica aí sobre o medo. Perceba que você é energia, você é consciência, energia, pura energia, e essa outra pessoa ou ser do qual você alimenta esse medo também é uma consciência, também é uma energia. Então você percebendo que é uma pessoa como você, ou é um ser assim como você também é. E hoje você está experimentando uma vida terrena, mas você é um ser, uma consciência. E essa outra energia também é da mesma forma. Então, basta você equilibrar teu campo de vibração para começar a alimentar esse processo de atração e vibração de elevações e de campos de energias mais altos. Essa é a primeira dica que eu passo para vocês sobre liberar-se dos medos. Eu estou com as minhas colinhas aqui, com a minha anotação do lado. A segunda é: quando você estiver nas experiências de catalepsias projetivas, simplesmente pare e pense. Se o medo aparecer nesse momento, para quem já passa por essas experiências, que é ali você tá quase dormindo, ainda acordada, e você começa a ouvir barulhos, ouvir vozes, ou você começa a sentir teu campo de vibração muito rápido, muito alto, como se seu corpo tremesse. Tem muitas pessoas que têm medo nesses momentos. Eu tinha, há 5 anos atrás, quando eu olhava, 5, 6 anos atrás, quando eu começava a acontecer tudo isso, eu ficava, já está acontecendo. Então, quando acontecer, o que eu utilizei e eu te ensino e trago para vocês é você, nesse momento, atuar com a tua consciência. Trazer a tua mente e falar:
não preciso ter medo, eu sei o que está ocorrendo, isso é uma catalepsia projetiva, eu sei que isso aqui antecede o momento de eu ter uma experiência fora do corpo. Então, ao invés de ter medo, eu vou me acalmar e vou me abrir para ter essa experiência. E começa a pensar sobre aumentar aquele campo de vibração, só pensa, aumente, e imagine você flutuando, saindo do corpo. Porque você vai passar pela experiência e sem medo. E a terceira dica sobre o medo é: faça uma lista das coisas que você tem medo aqui no plano físico. E comece vai pelas que são mais fáceis para você, as que liste ali, né, várias coisas que você tenha medo de fazer, medo de altura, medo de conversar às vezes com outras pessoas, quando são pessoas que você ainda não conhece, medo nas relações, medo de algum animal. Eu já atendi uma pessoa que tinha medo de pombos, medo de pombinhas. Então, medo de nadar era um medo que eu tinha medo de mergulhar, né? De mergulhar assim de cabeça. Eu tinha medo foi um trauma na minha infância que um primo meu me empurrou na parte mais funda da piscina, exatamente quando eu estava aprendendo a mergulhar assim. Então, eu tinha medo disso. Então, é você olhar para os seus medos, liste aí todos eles, veja, coloque uma ordem ali dos medos que você acha que são menos fortes aí para os mais intensos, os mais fortes, e comece a lidar com esses medos, né? Todos os medos infundados, claro, né? Todos aqueles medos que tem como você sanar e que eles simplesmente estão vinculados a uma situação de pânico ali, de pavor. Comece a olhar, a lidar com essas situações no dia a dia. O exemplo que eu falei com vocês de nadar, eu fui para uma aula de natação. Então lá dentro eu percebi que eu comecei a liberar, inclusive passar por processos de catarse ali, de liberar aquele trauma, daquele medo que tinha sido gerado ali na infância. Tudo isso vai te ensinar, vai começar a trazer programações para o cérebro, para essa ferramenta aqui que a nossa consciência utiliza para experimentar essa realidade e a realidade do plano astral, porque ali nós temos o paracérebro, que é o cérebro do corpo astral. Então, a gente vai começar a treinar o cérebro, o paracérebro, de que você está se liberando dos medos infundados. E tudo isso começa a criar novas conexões neurais de que todo medo infundado você consegue lidar com ele e transmutar esse medo. Então é uma dica bem importante que eu deixo aqui para vocês, porque ela vai te auxiliar não só ali nas projeções, mas na vida como um todo. E aí eu passo para o nosso segundo tópico aqui de como fazer para conseguir ter uma projeção astral, que é você trazer a sua consciência para o momento presente. Eu sei que vocês já devem ter ouvido isso, para quem busca assuntos de projeção astral, você já deve ter escutado isso. Mas trazer a consciência para o momento presente é uma das coisas primordiais, porque se você não está lúcida no aqui e no agora, em tudo que você está fazendo no momento presente, a tua lucidez não vai abrir em outros planos, em outras realidades. Então eu trouxe 3 dicas para vocês. Primeiro, meditação. A meditação, seja meditação de silêncio, seja meditação de mindfulness, que é você prestar atenção, colocar teu foco em determinada imagem ou determinado ponto do seu corpo, ou você começar a prestar atenção na sua respiração. Meditação de atenção e de foco, mas a meditação ela vai te auxiliar a trazer a tua consciência para o momento presente. Tem uma playlist gigantesca aqui no canal com vários vídeos sobre meditação. Procurem aí no campo de busca, porque vocês vão assistir muitos vídeos ensinando vocês sobre meditação e como eu comecei lá com a mente muito agitada, trazendo a mente para o momento presente. A segunda dica sobre trazer a consciência para o momento presente aqui vai ser você fazer o exercício de Tratak. É um exercício de você colocar o foco
em algo. Pode ser o foco numa chama de uma vela, pode ser você manter o seu olhar, né? Você manter o olhar na chama de uma vela, pode ser manter o olhar nesse círculo que está vendo aí para vocês agora na tela, nesse ponto principal desse círculo, e você vai ficar ali durante 10 minutos, 5, 10 minutos, 15 a 20 minutos por dia, sem piscar. Você vai treinar, olhar para o centro desse ponto, nesse círculo, sem piscar. Isso vai te auxiliar tanto a trazer foco para o momento presente, como também a acalmar os processos internos, a você realmente estar conectada no aqui e no agora, no momento presente, trazer essa lucidez para o momento presente. E a terceira situação é no dia a dia, você perceber as suas emoções, né? Esteja com as pessoas, esteja presente no que você faz. Quando você está consciente no seu dia a dia, você percebe quando acontece algo que vem lá, que jorra lá do seu cérebro primitivo, né? Nós temos 3 partes do nosso cérebro aqui, essa ferramenta que a nossa consciência utiliza para experimentar toda essa vida terrena, mas a primeira parte é o nosso cérebro primitivo, e é a partir dele que vem as questões das emoções. Então, quando acontece algo que te assusta e que você sente um medo, um pavor grande, é dali que jorra toda essa emoção, toda essa química que é gerada e jogada para a parte mais superior aqui do nosso cérebro. E essa parte superior, ela só vai liberar toda essa química para o nosso corpo, todas essas sensações, e começar a agir com base em todo o emocional que foi gerado. Mas quando você treina a tua consciência para o momento presente, você não se deixa ser levada pela emoção. Você vai conseguir lidar com a situação sem você, às vezes, entrar numa situação de desconforto, de briga, de ser mesmo levada pelas emoções, onde você acaba fazendo ou falando algo que você se arrependeu. Então é no seu dia a dia, observar o teu corpo, estar consciente no momento presente, isso tudo é treino. Observar suas emoções, esteja nas suas relações, quando você está conversando com outras pessoas, esteja ali. Muitas vezes ocorre o seguinte, né? A pessoa está conversando com você e está assim. Isso não é estar no momento presente. Às vezes você está numa aula, né? Acontece isso, eu já vi algumas alunas na aula ali e fazendo outra coisa, né? Ou mexendo no celular, ou fazendo alguma outra coisa. Você está simplesmente dividindo a sua atenção, dividindo o teu campo de energia entre o que está vindo a partir da audição e o que você está fazendo ali. E isso está te tirando do momento presente. Sempre quando você precisar trazer a tua lucidez para o momento presente, a maquininha aqui, o teu cérebro, não vai saber fazer isso. A tua consciência sabe que ela quer fazer isso. Mas aqui não vai ter caminhos preparados para isso, porque sempre você divide tua atenção. Os caminhos neurais que estão acostumados você a passar são os de dividir a atenção. Então, quando você precisa colocar teu foco, tua energia no momento presente, no aqui e no agora, fica 1000 vezes mais difícil, porque você está sempre ali atuando, né, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, esteja com as pessoas, esteja presente por inteira e por inteiro no que você estiver fazendo, e também esteja presente aqui, na vida física. Abra a tua consciência aqui, a tua lucidez em cada fala sua, em cada comportamento seu aqui, porque isso eu garanto para vocês que começa a abrir a nossa consciência, a nossa lucidez em todos os outros planos que a nossa consciência estiver atuando e que nós não estamos conseguindo abrir a lucidez lá. Não é à toa que quando a gente está em projeção astral, muitas pessoas estão lá em projeção, elas estão projetadas fora do corpo, mas estão meio como se elas estivessem meio sonolentas, meio como se elas estivessem meio como zumbis, assim, sem ter consciência do que está acontecendo, sem ter consciência de que estão ali. Por quê? Porque já atuam assim aqui na vida física, quando divide a atenção em várias coisas. A pessoa já não está com consciência do que ela está fazendo ali no momento presente dela, dividindo a atenção
com vários processos ao mesmo tempo. E aí, isso acaba reverberando nos outros planos também. Então, treine a tua consciência, traga ela para o momento presente. E a última questão que eu trago para vocês, né, o que posso fazer para conseguir ter uma projeção astral lúcida, é ler bastante sobre o assunto. Você encharcar a sua mente sobre os assuntos de projeção astral vai auxiliar muito com que, quando você estiver lá fora, treinando o teu foco aqui, treinando estar no momento presente, se liberando dos medos, quando você estiver lá fora, tua consciência vai perceber e vai falar: olha, isso é uma projeção astral, eu li isso, eu li sobre isso, eu li que acontece dessa forma. A nossa consciência abre lá fora. Isso já aconteceu comigo também, então é uma dica que eu passo aqui para vocês. Eu lia muito sobre projeção lá no meu passado, fiz 3 cursos sobre projeções astrais. Eu trouxe para vocês alguns livros que eu quero indicar. O Sanakhan, Um Mestre no Além, que é do Luiz Roberto Matos. Foi um livro bem interessante, eu gostei muito, ele trouxe muitos detalhes das experiências, de como ele iniciou todo o processo. Viagens Além do Corpo, do Bob Monroe. O Bob também conta nesse livro as experiências que ele teve, como começou, e aí é o que eu falei com vocês, você lê as experiências, como foi ali, ouvir, ver os relatos que eu trago aqui no canal, vai te auxiliar também a encharcar a mente aí com esses processos. E o terceiro, eu trago aqui para vocês, é uma trilogia do Tom Campbell, é uma trilogia My Big Doll. Não é exatamente sobre projeção astral, mas ele cita no início do primeiro livro algumas experiências que ele teve e alguns processos que eles fizeram, que eles passaram dentro de um instituto de pesquisa de ciência. Eles estavam fazendo fazendo pesquisa sobre a consciência. E aí utilizaram as projeções astrais. Esses 3 livros eu indico muito mais pelo conteúdo como um todo, para expandir a tua consciência de tudo o que existe, de que essa nossa realidade aqui, ela é uma realidade menor de várias realidades maiores, e aí você também abrindo a tua consciência dessa forma, vai te possibilitar ter experiências com projeções astrais muito mais intensas, com muito mais qualidade e também com um processo ali que vai te contribuir na tua vida, tanto aqui física quanto na expansão da consciência como um todo. Quando eu falo de projeção astral, só trazendo uma última dica, uma dica extra aqui para vocês, é de você ter na tua consciência de que o mais importante é a vida física. Eu sei que para as pessoas que buscam muito projeção astral, pode não ser muito legal ouvir isso, mas o mais importante é a vida física. É aquilo que você vai experimentar aqui, porque aqui estão as suas capacidades, tudo aquilo que você precisa para evoluir. Tua capacidade de habilidade, de percepção. Lá fora a gente precisa ter uma consciência muito ativa para não se deixar ser levado pelas emoções. Já aqui, dentro desse processo, dentro do corpo, fica muito mais fácil compreender tudo que temos dentro de nós, de habilidades, de desafios, das emoções que afloram muito, onde precisa de equilíbrio. Então, a vida física é o mais importante. Trate a sua vida com muito amor, com muita dedicação. Tudo o que você for fazer de processos para você, faça contribuindo, pensando no teu bem-estar e no bem-estar do próximo, das outras pessoas. Sempre busque os seus desejos e alimentar e trazer a manifestação da tua vida e dos seus desejos aqui na vida física com a elevação, com a consciência, com a conexão do seu desejo mais elevado, daquilo que você quer manifestar na vida física, de uma forma mais elevada, que possa contribuir tanto para você quanto com o mundo, para a construção de um mundo melhor. Porque assim você vai ativar a tua capacidade de percepção e inclusive as experiências com projeções astrais vão ser de muito mais qualidade do que uma experiência simplesmente por mera e simples curiosidade, que pode muitas vezes levar à ativação de medos na experiência. Então, o mais importante é a vida aqui, física também. Gente, gratidão a vocês, peço que compartilhem esse vídeo e de novo falando com vocês,
da aula de projeção astral que eu tenho lá no meu site. É uma aula que eu preparei para vocês, com mais de 35 dicas, técnicas, práticas, que vão te contribuir não só com a projeção, mas melhoria da tua vida como um todo. E também tem lá dentro dessa aula um cronograma que eu preparei para vocês seguirem aí um passo a passo para começar a ter essas experiências de forma lúcida. Gratidão a vocês e até o nosso próximo vídeo sobre as projeções. Um beijo enorme!